Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize a minha alma ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 7. E nesse domingo nós vamos dar uma pausa na nossa caminhada de tempo comum. Próximo domingo já não será mais o 8º, e sim primeiro domingo do tempo da Quaresma. Muda a cor litúrgica, já não é mais o verde, sim o roxo. Quarta-feira nós vamos entrar nesse tempo da Quaresma, que é um tempo de olhar mais para dentro do nosso coração. E nesse domingo de número 7, nós somos convidados a refletir sobre santidade, sobre perfeição. E a primeira leitura já nos dá uma pista. Lá na primeira leitura, nós encontramos já um apelo à santidade para vivermos em comunhão com Deus. E na perspectiva do autor que escreveu essa primeira leitura, a santidade passa necessariamente pelo amor ao próximo.
Olha só que bonito, gente. Eu não consigo ser santo se eu não for capaz de amar o próximo. E aí, ao longo das 3 leituras, nós vamos tentar descobrir quem é esse próximo. Esse próximo pode estar mais próximo ou tão próximo que às vezes os nossos olhos nem enxergam. A primeira leitura, tirada do livro do Levítico, o capítulo 19. O livro do Levítico, gente, foi escrito mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Portanto, é um livro bem antigo. E esse livro, ele foi escrito com uma intenção: tratar de coisas relacionadas ao culto, coisas relacionadas à liturgia, para que eu pudesse ficar mais próximo de Deus. E o culto era de responsabilidade dos sacerdotes que eram membros da tribo de Levi. Por isso o livro se chama Levítico. Um livro destinado aos sacerdotes responsáveis pela execução do culto. Portanto, é um livro de práticas, é um livro de normas, é um livro de preceitos, é um livro de ritos, que o povo de Deus deveria praticar para estabelecer uma comunhão com Deus. E aí esse trecho que nós acabamos de ler é conhecido como Lei da Santidade, porque lá no versículo 2 já começa: sede santos, porque eu sou santo. Esse Deus que é santo, Ele escolheu um povo. Esse povo é o povo de Israel. E ao escolher esse povo, Deus fez aliança com esse povo. Portanto, o povo de Israel participa da santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. É por isso que o povo de Israel é um povo separado, é um povo à parte, que tem como vocação a sua intimidade com Deus. Mas, diz a primeira leitura, para que esse povo continue sendo esse povo eleito, é preciso a cada manhã assumir o compromisso de caminhar na santidade. É por isso que nesse livro contém as normas para que o povo se mantenha santo. O caminho da santidade precisa acontecer na vida daqueles que foram escolhidos por Deus. E eu preciso também testemunhar essa santidade. E aí nós podemos nos perguntar: mas afinal de contas, o que quer dizer ser santo? Se fala tanto de santidade, mas o que de fato é ser santo? Na perspectiva do autor, nesse contexto em que se escreveu essa primeira leitura, ser santo significa, sobretudo, ter um comportamento justo para com os irmãos. Os membros do povo santo de Deus, são convidados a arrancar as raízes do mal que insistem em crescer no íntimo de cada homem, de cada mulher. Ou seja, ser santo me faz olhar para dentro do meu coração e perceber que ali dentro existem raízes do mal que eu ainda não consegui eliminar. Como é que eu posso ser santo se no meu coração ainda existem aquelas raízes que vai abafando a santidade dentro dele? Não deixa o odor das minhas boas obras dominarem o mundo, porque o mau cheiro do pecado fica ali rondando. Então, na perspectiva do autor, eu preciso ser justo para com os outros, mas eu preciso também olhar para o meu coração e arrancar dali o ódio, arrancar dali o rancor. Versículo 18: amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não sou capaz de amar, de me amar, como é que eu vou amar o próximo?
a segunda leitura que nós ouvimos, a carta de São Paulo aos Coríntios, agora o capítulo 3. Nós ainda estamos meditando essa carta há 5 domingos já. E ainda estamos naquele tema sobre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem de Deus. Então, depois de apresentar a sabedoria de Deus revelada em Jesus através da loucura da cruz, Paulo percebe que a comunidade não estava nem aí. Continuava indo à procura da sabedoria humana. A sabedoria que estava na dimensão carnal, ou seja, o homem fraco, o homem pecador, o homem limitado, o homem escravo das suas paixões, o homem imaturo na fé, o homem que cultivava conflitos dentro de si. São Paulo estava percebendo que ele estava falando, e eles estavam indo atrás dessa sabedoria humana. E aí hoje nós podemos olhar para a nossa igreja hoje, gente. A nossa igreja hoje está totalmente dividida. Nós estamos rasgando a túnica de Cristo, cada um quer ficar com um pedaço. Aqueles que se julgam mais santos do que o próprio Cristo, a ponto de ir para as redes sociais atacar o Papa. Nós estamos elegendo gurus no nosso meio. E estamos indo atrás do que eles falam e esquecendo de viver aquilo que a igreja nos ensina. São Paulo vem dizer, nós temos um mestre. E esse mestre é Cristo, não é o Olavo de Carvalho, não. É Cristo. Se nós não tivermos consciência disso, nós vamos estar correndo atrás da sabedoria humana, não da sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus me faz renascer a cada manhã, me faz olhar para os meus defeitos, me faz perceber que eu não posso rasgar a túnica de Cristo. Quando nós assumirmos esse compromisso, eu sou de Cristo, aí não vai haver divisões mais entre nós. Aí nós não vamos dizer, fulano é conservador, fulano é progressista, fulano é comunista, fulano é isso. Não. Quando nós olharmos para Cristo, nós vamos enxergar Cristo no outro. Não vamos enxergar bandeiras nem ideologias. E era isso que São Paulo está dizendo. Nós precisamos ser fiel à nossa vocação. E a nossa vocação não é outra senão dar testemunho de Deus. Tornar o reino de Deus presente nesse mundo. Então Paulo faz a seguinte pergunta para a comunidade: vocês não sabem que vocês são templos de Deus? E que o Espírito Santo habita em vós? E aí Paulo joga aquele balde de água fria em todos aqueles que cada vez mais achavam que estavam certos, porque estavam bebendo da sabedoria do mundo. Como pode uma comunidade ser templo de Deus? Como pode uma comunidade ser morada do Espírito Santo e viver em conflito? E viver se dividindo? E viver rodeadas de ciúmes, de fofocas? Aí a partir do versículo 18 dessa primeira leitura, Paulo vai dizer, para que abandonemos a sabedoria do mundo e olhemos com carinho para a sabedoria de Deus, que é amor puro. Olha que bonito, gente. Quando a gente enche no sentido de, não no sentido de se aborrecer, quando a gente se enche da sabedoria que vem de Deus, nós vamos nos encher do próprio amor. Tudo isso, aos olhos do mundo, diz São Paulo, pode parecer loucura, mas é justamente nessa loucura que reside o segredo
da vida em plenitude. A loucura da cruz. É ali que mora, é ali que está o caminho para nós chegarmos mais rápido para o céu, no céu. Passando por essa loucura. Agora, essa loucura não é humana, essa loucura vem de Deus. E aí ele continua: tudo é vosso, vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Ele termina a segunda leitura dizendo isso. Nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Então nós também somos de Deus. E por fim a gente olha rapidamente o Evangelho de hoje, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que é a continuação do Evangelho de domingo passado. Domingo passado, Jesus vinha dizer que ele não veio para tirar nada da lei, ele veio para que a lei fosse cumprida. Lembra do que ele disse? E ele até deu alguns exemplos: não matar, não cometer adultério, não chamar o irmão de tolo, de patife. E nesse final de semana, ele continua a dar exemplos. E o primeiro exemplo que ele dá no evangelho desse final de semana é aquele que nós conhecemos como lei do talião: olho por olho, dente por dente. E essa lei nós podemos encontrar lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no livro do Deuteronômio, no livro do Levítico. Era uma lei até que razoável. E essa lei era destinada a evitar a vingança excessiva. Mas Jesus não se dá por satisfeito com uma lei que apenas limita os excessos de vingança. Então ele propõe algo novo, algo que acabe de vez com a violência, que acabe de uma vez por todas. Ou seja, assumir uma atitude pacífica de não resistência, que nos leva a manifestar um amor sem medidas, que vai além daquilo que é humanamente exigido. Portanto, é difícil. Aí é possível, na perspectiva de Jesus, inaugurar o reino de Deus, quando eu não pago mal com o mal. Ali eu posso inaugurar o reino de Deus. E aí ele continua lá no versículo 44: amai os vossos inimigos. Uma verdadeira revolução de mentalidade. Amar aquele que está do meu lado é fácil, mas para Jesus não basta. É preciso dar um passo além, deixar de lado o preconceito e ir até o outro, e o outro muitas vezes grita por falta de amor. Tem tanta família aí que tem gente gritando dentro de casa por falta de amor. O grito silencioso da falta de amor. Tem muitos maridos aí que estão esperando o amor da sua esposa. Tem muitas esposas que gritam pelo amor do marido. Tem muitos filhos que estão desesperados por amor dos pais. E aí a gente pensa: não, mas eu preciso amar quem está lá na Praça da Sé. Preciso amar. Mas eu preciso amar primeiro aquele que come o mesmo pão, aquele que divide muitas vezes a mesma cama que eu. A revolução do amor está nesses pequenos gestos. E nosso discurso, ele vai se tornando vazio, porque nós não temos mais a sensibilidade de amar Deus no outro. Aí a gente começa a falar palavras bonitas, mas a gente não experimenta esse amor. E o outro, eu já disse, pode estar lá dentro de casa. Pode ser meu marido, a minha esposa, os meus filhos, pode ser a minha sogra. E o tempo foi passando, e o tempo foi fazendo com que esse amor se tornasse amargo. E o tempo foi fazendo com que esse amor perdesse o sabor. Aí eu começo a amar outras coisas. Eu começo a amar a televisão, eu começo a amar a internet, eu começo a amar o dinheiro, eu começo a amar aqueles sites que eu acesso lá na madrugada. Eu amo tudo isso, mas eu não sou capaz de amar quem está do meu lado. E nessas 3 leituras de hoje, Jesus nos ensina:
como retomar no caminho desse amor. E o primeiro passo é olhar para Ele. Ele é o Pai que não faz distinção. Ele é o Pai, o Evangelho vem dizer, que faz o sol nascer para todo mundo, inclusive para aqueles que são indignos. O amor de Deus por nós é mais do que suficiente para que possamos ir atrás daquilo que nós fomos perdendo pelo caminho. Vamos pedir para Deus essa graça, de sermos capazes de experimentar, se por acaso nós já perdemos o sabor desse amor que nós experimentamos lá no dia do nosso batismo, que nós possamos nessa Eucaristia experimentar desse amor, e aí sair daqui com um compromisso assumido. Eu preciso levar aquelas pessoas que estão perto de mim a experimentar esse amor, que um dia eu fiquei apaixonado por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa casa é sua casa, nós deixamos.